Bem-vindos ao Mesa do Operador. De hoje vamos falar sobre a nossa semana de número 11, aqui na nossa estratégia de opções semanais de Small 11. Small 11 fechou acima dos 108, muito perto ali dos 109, essa semana que passou. Foi uma recuperação, um repiquezinho. Ele sentiu aqui a média de 200 do semanal, um ponto importante, né? Nesse ponto aqui, no semanal, a gente vê que já foi suporte também. Então ele teve esse repique. No gráfico diário, a gente vê aqui que ele consegue fechar acima da média de 200. Na quinta-feira ele ameaçou rejeitar a média e na sexta-feira ele finalmente consegue fechar acima da média de 20 dias do diário, que é essa linha branca aqui. Então, essa é a situação do nosso small, né? Após uma queda severa, uma queda bem intensa, né? A gente chegou a ter aí menos 17%, um pouco mais até, em 48 dias. Então, a gente realmente espera aí esse repique, né? Como foi dito no final da semana passada. E o nosso gain nessa semana foi de 1.111 após as puts derreterem. Então vamos dar uma olhada em como ficou a nossa estratégia semanal nessa semana que passou. Semana 11, iniciada no dia 19/6, com 420 puts vendidas na linha dos 108, vencimento semanal, e a nossa call coberta na linha dos 120. Essa call coberta, a gente tem 600 papéis de Small 11 e a gente tinha já fechado metade da posição, pois ficou muito barato, né? E quando fica muito barato assim, eu recompro parte para caso o mercado volte, eu fique ainda mais leve. Então, no dia 23, né, no dia 23, que foi aqui quando teve essa subida aqui, essa pequena subida, eu vendi já um pouco de call, porque a gente nunca sabe como vai fechar o Small 11. Só que eu vendi aproximadamente um terço da posição, vendi 150 calls, né, na linha do 108, formando um straddle, né, vendidos na mesma linha, porque um dos dois iria necessariamente virar pó. Mas o que aconteceu foi realmente a recuperação de small. Então a gente vai ver o que a gente teve que fazer com essa call aqui. No dia 24, eu fiz um booster. Né? O que é um booster? Também chamado de ratio. Né? Foi um booster zero cost call, ou seja, eu não paguei para montar. Eu vendi o dobro das opções para julho, né? Série mensal de julho, eu vendi na linha dos 115, 800 e comprei metade, ou seja, 400 na linha dos 112, fazendo o que chamamos de um booster de asa 3, né? A ideia é pegar a recuperação do mercado. A gente fez esse booster, né, na linha dos 112 com 115, zero cost call, o payout máximo de 1.200, né? Se ele chegar, terminar a série G na linha do 115, a 115 vira pó e eu ganho integralmente R$ 3 na 112. Lógico que é muito difícil, talvez realisticamente fique 800 a 1.000, né? Se der certo. E eu, com esse booster, aproveito os meus papéis para dar proteção, porque a gente tem 600 papéis e apenas 150 calls aqui, de call coberta, então eu tomei a liberdade de usá-los para dar uma cobertura aqui caso haja uma alta muito forte até o final da série G. Então, os boosters a gente monta em momentos assim, né? Momentos de queda forte e para pegar uma recuperação, né? E aí, quanto mais tempo ele demorar para chegar até aqui, melhor, porque
as opções vão perdendo extrínseco e ele vai melhorando conforme vai passando o tempo. Se chegar ali por volta ali do 112, né, no final da série G, já vai dar alguma coisinha esse booster, né? Então essa foi a ideia aí do booster, pegar uma recuperação, usar nos papéis como cobertura para essa estrutura, né? Uma estrutura de call descoberta aqui, né? Na verdade é uma borboleta sem a segunda perna de cobertura, né? E aí a gente rolou as opções, as puts, né? A gente rolou as puts já no dia 25, né? No dia 25, o Small estava formando esse candle bem feio aqui, né? De rejeição. E a gente rolou já algumas puts, né? Reduzindo a posição, ganhando 68 centavos, né? A gente rolou na mesma linha para a semana que vem, diminuir 50, que eu tinha aumentado 70 na semana anterior, se vocês lembram. Eu aumentei 70 e aqui já reduzi 50, reduzindo exposição. Por quê? Porque se semana que vem o small voltar a cair, a gente tem mais espaço para rolar aumentando a posição, igual a gente fez já, né? Então, finalmente, no dia 26, com small a 118,40, a gente rolou o resto da posição integral, sem reduzir, né, embolsando o dinheiro. E a gente rolou também a call. Então a gente rolou a call e a call foi muito legal porque a gente conseguiu rolar reduzindo a exposição de 150 para 120 e também aumentando o strike, melhorando o strike em 2 pontos. Então a gente caiu no strangle, né? No strangle OTM. Então a gente está com série vendida no 108 para put e no 110 para call. E aí a gente está um pouco confortável, né, com essas calls porque a posição é pequena e se subir forte a gente pode rolar elas mais para cima, aumentando um pouco a posição. A gente tem espaço para isso, porque essa G120 aqui está muito longe. Então, qualquer coisa a gente tem como manejar isso aqui rolando para a série seguinte, para não nos dar problema no caso da call. A call sempre evito ficar a descoberto, não é legal quando começa a subir desenfreadamente você está com a call descoberta. A put você ainda pode assumir o papel, você ainda pode lançar calls, né, como a gente tem feito aí. E aqui, caso haja uma subida, eu não me preocupo muito com essas 120 calls na linha do 110, porque eu tenho 3 vezes mais puts vendidas na linha do 108. Então, essa foi a nossa semana 11, né? A gente, igual eu falei, rolou as puts na linha do 108, diminuindo 50 unidades. Recebi por isso. Isso já virou a semana 12, que a gente começa hoje, nessa segunda-feira, dia de jogo Brasil e Japão, com 370 puts vendidas na linha do 108, 120 calls na linha do 110 e as nossas calls cobertas na linha do 120 para julho. Além do nosso booster. Então vou pegar aqui, copiar e colar o nosso booster aqui. Então a gente tem esse booster aqui que a gente vai ter o retorno, vai saber o retorno conforme for se aproximando da linha, aliás, do vencimento de julho, do vencimento mensal de julho. E como eu falei, a gente teve a nossa venda de call, né? Já expliquei, 1/3 da posição de put na linha do 108, né? Eu rolei ela para a linha do 110 e diminuí a posição de 150 para 120. As calls, elas costumam ser mais fáceis de rolar caso fique próxima, né? Normalmente você consegue jogar elas mais para cima ou reduzir mais a posição do que no caso de puts.
E a gente caiu no Strangle OTM, como já foi dito, né? E aí a estratégia para a semana que vem é, se cair muito, podemos aumentar a posição nas puts, né? A gente está com 370 puts, a gente pode aumentar para 400 e alguma coisa. Estabilidade alta ou queda pequena, a gente pode simplesmente rolar a posição, melhorando os strikes, né? Embolsando o dinheiro, né? O prêmio. Ou, e caso haja uma alta forte, também estamos bem tranquilos, porque a gente tem espaço para vender call, para vender mais call para cima, para fazer com que essas calls do 110 não virem um problema, né? A gente pode usar já a série H também, de agosto, para vender as calls cobertas, porque a ideia é realmente entregar as nossas 600 smalls a 120. E a gente já está rentabilizando elas com essas vendas cobertas. Então, tudo tranquilo. Se houver uma alta forte, o booster pode ficar no prejuízo? Teoricamente, sim, caso a alta seja muito forte. Mas aí ela teria que, em 3 semanas, já estourar lá os 118. 118, que é o ponto onde a 112 já não consegue cobrir mais, né? E aí a gente vai começar a ter prejuízo. Mas nesse caso a gente pode também já rolar tudo para a série H. A gente rola a nossa cobertura para a série H, embolsa o lucro aqui. Então é uma estratégia que não me preocupa. E é isso. Vamos agora prestar atenção na nossa série dessa semana. E no final dessa semana eu planejo fazer aí um apanhado aí da estratégia, do que eu aprendi até agora. Foram várias lições. Eu comecei com uma estratégia diferente, fui adaptando conforme o mercado foi dando porrada, foi caindo e hoje eu já tenho outros aprendizados e já tenho uma outra ideia do que fazer. E é isso. Até a próxima.